Quando um marido descobre que sua esposa estava traindo-o com seu chefe e sua secretária, um turbilhão de emoções é desencadeado. Determinado a fazer sua esposa sentir um fragmento da dor devastadora que ele experimentou, ele traça um plano de vingança meticuloso, focando em destruir o que ela mais amava. Descobri que minha esposa traidora fazia homenagem atroz com seu chefe e sua secretária. Bom, decidi compartilhar a minha história aqui nesse subreddit. Não sou muito bom com as palavras, mas vou tentar escrever da melhor forma possível para que todos entendam. Para começar, fui orientado por meu advogado a participar de um grupo de apoio para controlar a raiva que tenho dentro de mim. Então, depois de algumas sessões me senti à vontade para compartilhar minha história com os demais participantes. Caminhei até um pequeno pódio de madeira, na frente de um círculo de cadeiras. Sempre odiei falar em público, desde os tempos das aulas de discurso, na escola primária. Meus joelhos tremiam, e eu tinha medo de que minha voz falhasse. Depois de olhar ao redor para uma dúzia e meia de homens sentados, fiz uma respiração profunda para me acalmar, e comecei. Olá, meu nome é Gary, disse, para me apresentar. Após uma breve pausa para recuperar o fôlego, continuei, e eu sou um corno. Esperei pelo menos 20 segundos, observando a reação da plateia. A maioria parecia surpresa com minha declaração, com expressões variando de incredulidade a um olhar vazio. Mas nenhum homem sequer sorriu, com minha confissão inicial autodepreciativa. Bem, na verdade, o fato de ter esse estigma me enfurece até o limite da impossibilidade. Esta é minha terceira reunião, e ouvi dezenas de suas histórias, então decidi compartilhar a minha. Ao contrário da maioria de vocês, ainda estou casado. Meu advogado me aconselhou a fazer terapia para controlar a raiva, enquanto trabalhamos no meu caso de divórcio e organizo minhas ideias. Até agora, parece estar ajudando, pelo menos eu ainda não matei ninguém. Isso foi recebido com sorrisos e risadas discretas. Antes disso tudo começar, eu não me considerava uma pessoa confiante. Não percebi que era pouco observador. Sinceramente, me considerava um marido amoroso, esperando logo me tornar um pai orgulhoso. Nunca me considerei uma vítima, também nunca me vi como um perdedor. Nunca estive no topo em nada que fiz, mas também não estava entre os perdedores, ou aqueles que chegavam perto disso. No ensino médio, estava no primeiro terço da minha turma em desempenho acadêmico. Foi a mesma coisa na faculdade. Me formei com notas um pouco acima da média, mais do que suficiente para ingressar na pós-graduação, onde novamente me saí bem. Trabalhando como contador após a graduação, e com um pouco mais de experiência, consegui um bom emprego como contador licenciado. Pensei que estava em um caminho sólido para o sucesso, então o tapete foi puxado debaixo dos meus pés. O sucesso acadêmico e financeiro é uma coisa, mas quando algo que define sua essência é arrancado de você, é a pior coisa que uma pessoa pode enfrentar. Quando sua esposa diz que você não é bom o suficiente para ela, bem, talvez não diretamente ou verbalmente, mas sim na prática, é destrutivo. Comecei a hiperventilar. Agarrei este pequeno pódio, e me segurei nele como uma balsa em uma tempestade. Desculpem-me, me distraí um pouco, disse, recolocando-me. 2 homens na primeira fila me deram um polegar para cima e acenaram, indicando que me entendiam e que eu poderia continuar. Vamos continuar, disse. Não vou começar dizendo quão linda é minha esposa, o quão grandes são seus seios e todas essas coisas. Não vou descrever nossa vida, e afirmar que era super quente. Vou dizer que éramos ativos na cama, e parecíamos ter uma ótima vida fora do quarto. Ela era minha melhor amiga, e parceira de vida, ou pelo menos eu pensava. Eva e eu nos conhecemos na faculdade, um semestre antes de eu obter meu diploma de bacharel. Tudo deu certo para nós, e no verão seguinte nos casamos. Imediatamente, consegui um emprego decente como contador, para poder pagar sua educação. Depois de 1 ano de experiência de trabalho que eu precisava, consegui um diploma de contador, e Eva se tornou uma paralegal. Recentemente, ela anunciou seu desejo de ir para a faculdade de Direito. Eu resmunguei, boa sorte para ela com isso, eu não vou pagar por isso, o que causou algumas risadas da plateia. Com 2 empréstimos estudantis, não tivemos filhos ou mesmo compramos uma casa, até ambos sentirmos que poderíamos arcar com as despesas. No ano passado, depois de 5 anos de casamento, compramos uma casa antiga com 4 quartos, e eu a reformei completamente. Desmontei o interior até o chão, e até mudei o layout para nos adequar. Transformei-a no que Eva e eu imaginávamos, como nossa futura casa. Meu irmão mais velho é empreiteiro, e se especializou em reconstruir casas antigas, e transformá-las em um sonho que seus clientes veem. Trabalhei para ele todos os verões, enquanto estava na escola, então me senti capaz de reformar a casa. Meu irmão me ajudou quando comecei, e até convenceu seus subempreiteiros a me darem preços especiais, para os trabalhos que estavam além das minhas habilidades. Alguns desses empreiteiros já eram meus clientes contábeis, então parte do trabalho foi um quid pro quo.
Em outras palavras, não tenho muito dinheiro associado à casa em si, mas se a vendesse agora, seu valor seria 3 vezes o que investimos. Eva conseguiu a casa dos seus sonhos, e parecia empolgada e satisfeita. 6 meses atrás, ela anunciou que estava pronta para engravidar, e apenas 2 meses depois anunciou que estava grávida. Eu deveria estar radiante, e no começo, eu estava. O fato é que a criança não é minha, ou pelo menos estou bem certo de que não é minha, e sinceramente espero que eu esteja certo. Confessei que não sei exatamente há quanto tempo minha esposa me traiu, mas olhando para trás, suspeito que durante a maior parte do último ano, pelo menos de tempos em tempos, ela teve tempo de sobra para trair, enquanto eu trabalhava duro como contador e reformava nossa futura casa nas noites e nos finais de semana. Agora, tenho certeza de que muitos de vocês estão se perguntando como descobri sobre as aventuras de Eva. Recebi alguns acenos de cabeça, nada como alguns de vocês, sem noites fora, banhos rápidos quando uma mulher chegava em casa, cuecas masculinas debaixo da cama ou algo assim. Tudo começou com uma simples ligação telefônica. Ouvi ela conversando com alguém quando estava no quarto, e pensava estar sozinha. Estavam falando sobre o que precisavam arrumar para uma próxima viagem de negócios. Quando ouvi a voz de Eva, presumi que estava falando com uma mulher. Não, ainda não passei nos testes. Estou um pouco preocupada que possa ser o bebê do Doug. Além disso, Gary está chegando tarde demais em casa à noite, e muito cansado para realmente me usar do jeito que eu queria. Eu estava no meu momento mais fértil. Vi uma fileira de sorrisos pela sala toda. Ok, sei que alguns de vocês pensam que inventei tudo, que não poderia me lembrar da conversa com tantos detalhes, especialmente se estivesse chateado. Mas ouvi essa conversa dezenas de vezes nas últimas semanas. Gravei no meu celular, disse. Vi várias pessoas assentindo, e suas expressões mudaram de ceticismo óbvio para concordância. Pedi ajuda a um especialista em segurança, que meu irmão usa. Ele instalou algumas câmeras e dispositivos de gravação, e forneceu vários que eu poderia colocar na bolsa, e na pasta dela enquanto estava no trabalho. A flagrei fazendo amor na minha cama várias vezes, e consegui algumas conversas de áudio interessantes. Ela faz amor tanto com seu chefe, quanto com sua secretária, muitas vezes ao mesmo tempo. A secretária é casada e tem alguns filhos. Pelo que entendi, eles fazem amor em mensagens quando podem, e o chefe muitas vezes faz amor com uma ou outra mulher no trabalho, às vezes as mulheres brincam. É incrível como eles conseguem trabalhar. Aparentemente, quero contar uma coisa que o doutor me pediu para fazer, ele me pediu para tentar entrar na cabeça de Eva, para que eu pudesse entender sua motivação para ir além do nosso casamento, por causa da cama. Talvez ela estivesse chateada com a nossa longa separação, e precisasse de contato físico e emocional para compensar. Bem, vou te dizer a mesma coisa que disse a ele, não me importo. Ela mudou assim, de repente. Se ela se sentisse solitária ou excitada, poderia facilmente ter dito algo, pedido um pouco mais de tempo para nós, mas não o fez. Decidiu ir e fazer amor. O motivo é controverso. Ok, isso é tudo que tenho. Obrigado por me deixar falar. Atualmente estou no processo de divorciar-me dessa tola. Esta manhã, ela saiu para outra reunião fora da cidade com algum cliente corporativo. E sim, o chefe e a secretária também estão indo. Terminei meu discurso. Mal me afastei do pódio quando um dos homens, um grande mal encarado, falou: "Por que você não foi lá?" e deu uma surra nesse cara. No meu caso, o cara que usou minha ex teve a mandíbula quebrada e os testículos pisoteados. Claro que não faço ideia de quem tenha feito isso, já que não estava lá e tenho um álibi sólido. Ninguém viu nada. Foi um ataque aleatório de acordo com a polícia. Houve risos por toda parte. E alguns o olharam incrédulos. A principal razão pela qual participo dessas reuniões é para controlar minha raiva, ele disse. Posso dizer que me imaginei usando um bastão de beisebol, ou até mesmo dando alguns tiros no traseiro do Doug, mas não vou arriscar a prisão, e toda essa bobagem machista, sobre eu ter que lutar pela minha mulher como um homem. É simplesmente bobagem, ela não é mais minha mulher, quando decidiu agir assim e me trair. Não a toquei, desde a noite em que eu vi essa conversa. Eu disse que peguei Covid naquela noite, testei positivo, e tenho dormido no quarto de hóspedes em quarentena desde então. Na verdade, posso ter um recorde de teste positivo em 3 semanas. Eu olhei na internet, e diz que em alguns casos eu posso ser positivo por 1 mês, e considerando a gravidez, é mais seguro para mim dormir em outro quarto. Eu sorri, recebi alguns sorrisos e um joinha. Alguns caras disseram que a usariam, e a fariam sofrer, eu me afastei do pódio. O líder do grupo, um terapeuta, veio à frente e me agradeceu, pela minha honestidade e franqueza. Ele me pediu para continuar vindo às reuniões abertas, bem como às nossas consultas privadas. Eu disse a ele que pensaria a respeito. Talvez eu precise liberar o vapor mais tarde, mas por enquanto, o leão está sendo mantido em uma gaiola. Eu estou aqui, apenas por insistência do meu advogado. Meu advogado disse que eu estava à beira de um colapso, e precisava de uma válvula de escape. Meus planos de me divorciar da Eva não eram suficientes para aplacar minha raiva. Ao contrário das reuniões do Alcoólicos Anônimos, essas reuniões terminavam com todos bebendo,
todos fomos a um bar na próxima quadra. Então, você nem mesmo contou àquela tola, que você sabia que ela estava traindo? Um cara perguntou incredulamente. Eu sacudi a cabeça. Droga, no meu caso eu explodi, dei um tapa no rosto da minha esposa, e então a chutei para fora da porta. Ela me disse na minha cara, que ia sair com o cara. Quando eu a segui pela porta, o cara estava lá, sorrindo. Quando ela me disse que estava saindo, e provavelmente não voltaria até a manhã seguinte, eu fui atrás do cara. Se ele não tivesse sido tão rápido, eu poderia tê-lo matado. Eu estava chutando a porta do carro dele, tentando chegar até ele, quando a polícia chegou. É por isso que eu vou a essas reuniões por ordem judicial, para lidar com a raiva. E quanto a esses outros caras? Eu perguntei, eles estão na mesma situação? A razão pela qual estou perguntando é que algumas pessoas parecem gostar de ouvir minha história. Eu me pergunto se há entre eles aqueles que se viram por perspectiva. O cara me olhou e perguntou, perspectivas? Sim, você sabe, como na velha piada de um adolescente que vai à confissão e confessa que esteve na cama com uma garota na escola. O padre pergunta se era Maria, o adolescente responde que não. O padre pergunta se era Suzy, novamente não. O padre pergunta era Joana, novamente não. Então o padre diz à criança, para rezar 10 Ave-Marias, e dá-lhe 3 boas perspectivas. Então o garoto sai do confessionário, e seu amigo que estava esperando, perguntou o que o padre havia lhe dito. Ele me mandou rezar 10 Ave-Marias, e me deu 3 boas perspectivas. Os outros caras na mesa riram. Parece que você é um cara legal, disse um deles. Bebemos e rimos um pouco, eu me limitei-me a 2 garrafas de cerveja. Fiquei surpreso como me senti muito melhor, quando estava dirigindo para casa. Talvez realmente haja algo nisso que permite às pessoas, até mesmo completos estranhos, saber sobre seus problemas. Confessar ou liberar seus demônios pode ser bom para a alma, mas eu tinha um trabalho a fazer. Estava em uma missão, como disse aos caras na reunião. Minha futura ex-mulher está fora por uma semana com seu chefe e sua secretária, June. Eles planejam ficar fora a semana toda, para se encontrar com um cliente corporativo. Suspeito que o trabalho será concluído em 2 dias. Eu sabia que era uma farsa, e sabia o que estavam fazendo, muito antes de me dizerem que poderiam ficar para ir a um festival de jazz, no próximo fim de semana às custas da empresa. Eu sabia também que Eva ia tirar um tempo livre, então ela teria alguns dias de folga na próxima semana. Ela tentou me enganar dizendo, se eu pudesse escapar das minhas contas, para passar um tempo conosco. Eu sabia que era completa bobagem. Ela só estava tentando me manter em um estado de satisfação e esquecimento. 2 semanas depois, entrei na sala de reuniões um pouco atrasado. Os outros já haviam ocupado seus lugares, e o terapeuta estava tentando iniciar a reunião, dizendo que era melhor liberar seus demônios internos verbalmente do que derramar fisicamente e correr o risco de consequências criminais ou civis. Eu não tentei me destacar, mas assim que entrei, a sala irrompeu em aplausos, felizes por eu estar de volta. Eu sei que esses caras querem ouvir a continuação da história, vinda do próprio autor, anunciou meu terapeuta. Ok, eu disse, sorrindo, expressando uma felicidade que não sentia por dentro, porém, no momento, eu estava satisfeito. Caminhei até o pódio. Algumas semanas atrás, contei a vocês minha história sobre o luto, sobre como minha esposa me traiu com o chefe dela, talvez até engravidou dele. Além disso, a secretária advogada também estava envolvida nisso, e os 3 obviamente, curtiam o amor a 3, sempre que possível. Bem, hoje vou contar o resto da história. Quando contei a vocês sobre o que eu sabia, não contei à esposa desse idiota, ou ao marido da outra tola, nada do que descobri. Não é que eles não merecessem saber, mas eu não queria que reagissem exageradamente e atrapalhassem meus planos. Então, esperei até quinta-feira à noite daquela semana, antes de contar a qualquer um deles, sobre o que nossos cônjuges estavam fazendo, enquanto estavam fora. Desculpei-me pelo atraso, e expliquei o motivo, e então disse que ia pedir para servir a Eva com uma intimação no aeroporto, quando eles retornassem no domingo à tarde. Depois, sugeri que entrassem em contato com advogados, e dei-lhes o nome do meu advogado, pedindo-lhes que não ligassem ou escrevessem para seus cônjuges, e não lhes dissessem que haviam sido pegos. Quando o choque inicial passou um pouco, começamos a conversar. Descobri que, assim como no meu caso, cada um dos trapaceiros ligava para casa todas as noites, e dizia o quanto sentia falta deles, e gostaria de estar em casa. Todos nós sabíamos que estávamos sendo alimentados com todo tipo de besteira. Por insistência minha, a esposa de Doug, Janice, decidiu levar os filhos, para visitar a irmã e o irmão dela em Alexandria. Ela ia confiar neles, e pedir-lhes que voltassem e ficassem com ela, quando se deparasse com o marido após o retorno dele. Obviamente, essa não era a primeira vez que ele traiu. Ela tem 2 filhos adolescentes, com quem também teve que lidar. Bill, o marido da secretária, não conseguiu folga para o fim de semana. Ele é responsável pelo departamento de manutenção na concessionária Ford desta cidade. Ele prometeu não ligar para sua esposa, June. Disse que queria estrangulá-la até a morte, sem testemunhas. Contei a ele sobre este grupo,
e como me ajudou a suprimir os mesmos impulsos. Ri um pouco. Em geral, contei a ambos o que fiz com minhas finanças, e expliquei por que retirei metade de nossas economias, e saldos da conta corrente, etc. No meu caso, não era muito, mas eles admitiram que cada um deles tinha muito dinheiro em suas contas. Disse-lhes que não ia cancelar meus cartões de crédito até o último minuto, mas pagaria a conta, da conta compartilhada, para garantir que minha esposa pagasse sua metade, deixando-os pensar no que precisavam fazer. Fui para casa. Tenho certeza de que vocês ouviram o que fiz em minha casa, e é tudo verdade. Fui aplaudido. Fiz uma meia reverência. Sim, passei uma semana desmontando minha casa. Quando digo desmontar, quero dizer que a desmontei, mas não danifiquei nenhum objeto. Alguns de vocês podem se lembrar da minha explicação anterior, de que fiz a maior parte do trabalho de renovação da casa sozinho, com pouco de ajuda do meu irmão. O que fiz foi trazer esse trabalho de volta. Troquei os lugares dela. Tive que deixar a parede de drywall, com textura, e a pintura, mas o carpete e o sistema de ar-condicionado são quase tudo que deixei intocado. Desconectei todos os eletrodomésticos e movi-os para longe da parede. O fogão, a lava-louças, a geladeira foram desconectados, e até os chicotes elétricos foram removidos. Cada parte foi cuidadosamente embalada em um saco e anexada ao dispositivo. Até tirei o lixo e deixei no meio da cozinha, e desmontei a pia e as torneiras e as removi. Decidi deixar os armários da cozinha. Poderia desmontá-los, e desmontei alguns que nós dois conseguimos levantar facilmente, após soltar os parafusos de montagem, mas foi apenas para mostrar para a futura ex como era sua bela cozinha. Também deixei as bancadas da cozinha intactas, pois usei um sistema completo, que não pude arrancar da parede sem danos. Nos banheiros foi diferente. Drenei a água, e removi os vasos sanitários, desmontei as banheiras, até removendo os registros novamente. Até limpamos as bordas das banheiras e pias, para remover o gesso e o selante. Quando terminamos, tudo parecia um monte de encanamento usado. Apenas alguns canos e válvulas cortadas se projetavam das paredes. A jacuzzi e o box do chuveiro foram deixados intocados, pela mesma razão que deixei as mesas da cozinha. Em seguida, desmontei a cama e o guarda-roupa o máximo possível. Tudo foi simples com a cama. Os colchões, as molas e tudo mais foram facilmente desmontados e dobrados no corredor. Tudo o que pude fazer com o guarda-roupa foi esvaziá-lo. Todas as roupas da minha esposa foram guardadas no armário do nosso quarto, que, é claro, não tinha mais belas portas venezianas. Nossos móveis pareciam bons, e na verdade eram muito caros, mas como muitas outras peças de móveis hoje em dia, foram montados às pressas. Compramos a maioria dos móveis desmontados, e eu organizei tudo o que estava originalmente lá. Minha esposa não levantou um dedo para ajudar a recolher. As prateleiras estavam em pedaços no chão, o guarda-roupa que guardava meu licor, e todas as bugigangas da minha esposa estavam arruinados, e todos os acessórios foram cuidadosamente embalados. Eu queria ter certeza de que nada fosse danificado. Os ventiladores de teto e luminárias de cada cômodo foram os últimos a serem removidos. A única coisa que deixei foi o lustre na sala de jantar, mas tirei as lâmpadas dele. Assim, tirei todos os interruptores e tomadas da casa. Nós consertamos os fios, embora a eletricidade estivesse desligada. Tive que assinar um contrato para instalar um sistema de ar-condicionado, então deixei isso quieto. Instalei o aquecedor de água eu mesmo, mas o deixei intocado. Agora vocês devem estar se perguntando, o que fiz com todas as coisas que tirei dos armários, prateleiras e paredes? Bem, eu não quero nenhuma dessas coisas, pois elas me lembrarão da idiota. Então, as espalhamos no chão do quarto. Quero dizer, cada prato, cada copo, cada pequena estátua, estava arrumada cuidadosamente, desde a frente do armário até a porta. Você não podia caminhar da porta até o armário sem abrir caminho primeiro. Bem, retiro o que disse, porque a porta já não estava lá. Não havia portas, exceto as exteriores, que deixei no lugar por segurança. Já expliquei que sou contador, então guardei os recibos de tudo que compramos para esta casa. Minha esposa e eu pagamos com nosso orçamento compartilhado, então eu ia devolver metade desses eletrodomésticos e luminárias para ela. Minha esposa quase não fez nada, exceto escolher os equipamentos e ajudar no planejamento dos reparos. Vou querer vários aparelhos móveis, como uma cafeteira, micro-ondas e coisas do tipo. Isso dará à minha ex motivo para argumentar. Recebi algumas risadas de apreciação. Quando o avião dela pousou no aeroporto, tudo que eu tinha montado ou instalado na casa já havia sido desmontado. Recebi uma ligação do oficial de justiça, que entregou a ela os papéis do divórcio, e me sentei para esperar ela chegar em casa. June, a secretária, os levou para o aeroporto em sua van e os deixou lá. Meu irmão e eu estávamos esperando com alguns vizinhos, que queriam ver a continuação do espetáculo. Eles me viram desmontar a casa durante toda a semana, e puderam confirmar onde eu estava, e o que estava fazendo, enquanto esperava os trapaceiros voltarem para casa. Devoramos o conteúdo do meu armário de bebidas, e comemos bifes do freezer, que eu guardei para mim.
Todos os outros produtos foram levados para a casa da mãe de Eva no início da semana. Eu disse a ela que meu freezer estava com defeito, mas isso não explicava todos os alimentos enlatados e temperos que eu havia entregue. A pobre mulher estava muito confusa para perguntar o que estava acontecendo. Eu sabia que ela descobriria em breve. June ficou aqui apenas o tempo suficiente para deixar Eva e Doug saírem da van. Fico imaginando porque Doug veio para casa com ela. Eu avancei, deixando os outros observarem do lado da casa, enquanto Eva saía da van seguida por Doug, seu amante. Ambos estavam prontos para serem percebidos juntos. Ela estava gritando, agitando o envelope que lhe foi dado. Ele estava furioso, exigindo saber que mentiras eu poderia contar para sua esposa, e disse que ia me enterrar legalmente por difamação de caráter. Eu pedi o divórcio com base em adultério, e o listei como uma das partes. Como todos vocês sabem, os tribunais realmente não se importam com o motivo do divórcio, mas minha declaração sobre adultério lançou uma nova luz sobre esse problema. Ou melhor, acrescentou um pouco de constrangimento, porque isso se tornou parte da história pública, ao mesmo tempo que a esposa de Doug chegou com sua irmã. Eu sabia a hora da chegada de Eva, porque estava rastreando seu celular, então liguei para Janice e informei que eles estavam a caminho. Janice já havia me ligado, para me contar parte do que descobriu, quando voltou para casa após um fim de semana fora. Ela perguntou se eu estive na casa dela naquele fim de semana. Eu honestamente disse a ela que trabalhei muito em casa, e mal saí, exceto para a casa do meu irmão, para dormir à noite. Aparentemente, ela não conseguiu estacionar na garagem quando chegou em casa, porque toda a entrada estava cheia de peças de carro. Não apenas peças, mas peças que eram do amado Ford Mustang 65 do marido. Era o seu orgulho e alegria, e ele mostrava orgulhosamente a todos os visitantes de sua casa. Este carro originalmente pertencia ao seu pai, e foi o primeiro carro de Doug. Tinha um grande valor sentimental para ele. Seu pai o entregou, para guardar anos depois. Doug reconstruiu completamente o carro. Já ouvi pessoas rirem e dizerem que ele ama mais esse Mustang do que sua esposa e filhos. Talvez isso fosse um exagero, mas não muito. Claro, Doug ficou um pouco chateado quando viu sua esposa chegar, e imediatamente começou com um comentário pouco convincente, de que tudo o que ela estava ouvindo era uma completa mentira. Ela não lhe disse que o estava esperando em casa. Todos nós ficamos do lado de fora, enquanto minha esposa levava a mala para dentro da casa. Então um grito veio de lá. Eva correu para a porta gritando: "O que diabos você fez com a minha casa?" Eu sabia que ela não teve tempo para realmente olhar ao redor. Tudo que viu foram as coisas empilhadas na sala de estar. Surpreendentemente, ela não percebeu a ausência de persianas e cortinas, mesmo antes de entrar na casa. Acho que ela estava um pouco fora de si, depois de ser servida no aeroporto. Todas as janelas estavam abertas, pois uma das minhas primeiras ações foi remover as persianas, desmontá-las e dobrar as cortinas. Quando desliguei a eletricidade, a única luz que tínhamos vinha de fora, durante o dia, ou do gerador que estávamos usando. Entrei seguido pelo meu irmão e o resto do meu grupo. Num tom calmo, informei minha ex sobre o que eu tinha feito. Eu estava preparando a casa para a divisão dos nossos bens, 50-50. Ela exigiu saber onde estavam suas coisas. Passando minha mão pelo chão, disse que se ela se referia a roupas e pertences pessoais, então estavam todos seguros no armário no quarto. Quando ela foi olhar, ficou muito infeliz. Nunca ouvi gritar tão agudamente, em todos os anos em que nos conhecemos. Alguém chamou a polícia, e eles vieram ouvir minha esposa gritar que eu havia destruído sua casa. Expliquei cuidadosamente o que estava acontecendo para o primeiro policial que chegou à cena. Ele imediatamente chamou seu superior. Não sei exatamente o que ele disse, mas dentro de um minuto, pelo menos mais 3 viaturas apareceram. Liguei para meu advogado, quando descobri que Eva já estava a caminho de casa, e finalmente ele apareceu. Ele pediu desculpas, dizendo que achou melhor trocar de roupa antes de vir. Eva começou a desabafar sobre onde iria passar a noite, e exigiu que eu fosse preso. Meu advogado descartou a ideia, dizendo à polícia que eu não havia feito nada ilegal, nenhum crime havia sido cometido, e que se tratava de uma questão para a justiça civil. Doug exigiu que sua esposa o levasse para casa, mas Janice recusou e então franziu a testa, e perguntou por que ele não havia olhado seu celular. Ela mandou uma mensagem para ele algumas horas antes, e ele ainda não tinha olhado, pensando que tudo o que ela enviava tinha a ver com sua suposta infidelidade. Por minha parte, isso é uma suposição. Ele disse à esposa que estava ocupado depois que Eva foi servida no aeroporto, e ele teve que esclarecer todos os mal-entendidos relacionados às viagens de negócios. Nesse ponto, eu estava tentando acompanhar 3 ou 4 conversas ao mesmo tempo. Respondi a Eva, quando ela perguntou o que eu tinha feito com o carro dela. Ela e Doug decidiram que ela o levaria para onde ele precisava ir, já que sua esposa disse que ele poderia ir a pé, já que ela não deixaria sua bunda torta entrar em seu carro. Eu honestamente disse a Eva que o carro dela estava onde ela o deixou, na garagem. Ela voltou para dentro de casa, e menos de 2 minutos depois, ela saiu novamente e reclamou que a porta da garagem não estava abrindo.
Eu disse a ela que não estava surpreso, já que a eletricidade estava desligada, e além disso, desmontei o abridor da porta da garagem. Ela exigiu em voz alta saber como tirar o carro. Doug a ouviu, e disse que ela só precisava puxar a liberação de emergência para abrir a porta. Ela não fazia ideia do que era, então ele foi dentro de casa com ela. Eles saíram novamente, e ele exigiu saber onde estava a alça de destravamento. Dei de ombros, e disse a ele que estava em algum lugar próximo, cuidadosamente marcado, como todos os outros itens que eu estava organizando. A polícia estava tomando notas o tempo todo, pedindo declarações de todos. Janice então relatou que ainda não tinha chamado a polícia, mas tinha um problema em casa. Ela mostrou seu celular para o tenente da polícia, que parecia estar no comando. Vi seu rosto mudar, para completa perplexidade. Ele olhou para mim. Eu disse a ele que Janice me mostrou as fotos, mas eu estava aqui em minha casa o fim de semana todo, e tinha inúmeras testemunhas. Incapaz de tirar o carro, e Janice se recusando a levar Doug para casa, eles chamaram June novamente. Ela chegou desarrumada, e em lágrimas. Seu marido a encontrou na casa, com todas as suas roupas embaladas em sacos de lixo de plástico. Ele a ajudou a carregar as sacolas na van, e disse para ela partir e não voltar, até se encontrar com um advogado. Ele me contou sobre seus planos no dia anterior. Agora Eva e Doug estavam colocando suas malas na van de June. Janice disse a ele mais uma vez que ele deveria olhar para o celular. Ele finalmente fez isso, então irrompeu em um grito que quase igualou ao de Eva. Ele gritou para June levá-lo para casa o mais rápido possível. Eu dei alguns conselhos a Janice, quando ela me ligou pela primeira vez, para me contar o que tinha descoberto, e ela já tinha agido sobre isso. Seu genro ficou na casa dela. Os policiais terminaram o que podiam fazer na minha casa, todos testemunhamos, e meu irmão e eu, seguimos os outros até a casa de Doug. Uma van de notícias de televisão já estava estacionada na frente de sua casa. O repórter entrevistou Brett, o cunhado, sobre o que a família descobriu, quando trouxeram Janice para casa após o fim de semana. Mais tarde, descobri que o cinegrafista já havia feito um vídeo completo da área. Brett disse que não podiam chegar até a casa para estacionar na garagem, pois os portões da garagem e a maior parte da estrada estavam cheios de peças de carro. A garagem ficava no final da casa, e esta área estava completamente escondida da vista. Ninguém me impediu de segui-los até em casa. A cena era magnífica. Tenho certeza de que a maioria de vocês homens colecionava modelos de carro quando eram crianças. O que eu vi era semelhante ao que você vê ao abrir a caixa do modelo, exceto pelos suportes de plástico, segurando as pequenas peças no centro do círculo. Havia um chassi de carro, havia portas de cada lado, havia um porta-malas atrás do carro em círculo e um capô na frente. Fiquei um pouco surpreso que as asas não tivessem sido removidas, o para-brisa também não foi removido. No entanto, quase todos os outros detalhes foram removidos. O motor estava na frente do chassi, o ventilador do radiador, a bomba d'água, o motor de partida, o alternador, o carburador, e todas as peças principais foram removidos. Todos os cintos e mangueiras estavam cuidadosamente empilhados em fileiras para um lado. A transmissão e a embreagem inteira estavam localizadas atrás do carro. As rodas foram removidas junto com os freios, até mesmo os bancos foram removidos, estavam deitados de lado. Estou te dizendo, foi impressionante. Nunca vi um carro completamente, ou quase completamente desmontado. Tudo estava disposto de forma muito organizada, não que fizesse alguma diferença. Doug perdeu a calma. Ele começou a lamentar, e até chorar. Ele caiu de joelhos, e gritou que Sally tinha sido destruída. Perguntei a Janice quem era Sally. O repórter de TV estava perto, e a polícia estava andando ao redor do carro examinando a cena. Posso dizer que comecei a rir, quando Janice explicou que Doug deu o nome de Sally para o seu carro, Sally Mustang, como na música. Eu sei que todos vocês ouviram sobre essa parte. Assim que a repórter de notícias transmitiu sua reportagem, a história foi pega pelo canal de TV, e depois se espalhou pelas redes sociais. Como plano de fundo, incluíram a música Mustang Sally. Nenhum de nós, cônjuges, estava se escondendo. Todos tentamos nomear os 3 trapaceiros. Doug acusou cada um de nós de danificar seu carro, mas todos tínhamos álibis firmes. O marido de June, Bill, trabalhou o dia todo no sábado na concessionária, e estava com seus filhos naquela noite, e durante todo o domingo. Ele tinha experiência em desmontar o carro, e possivelmente recursos, mas os investigadores não conseguiram conectá-lo a ninguém que pudesse ser responsável. Além das impressões digitais de Doug, não foi encontrada uma única impressão digital em nenhuma parte. A polícia até verificou as porcas de fixação, que estavam empilhadas ordenadamente. Janice passou o fim de semana com sua irmã e cunhado, e até seus filhos testemunharam. Ela afirmou em voz alta que nem sequer pensou em fazer qualquer coisa com o carro, e se o fizesse, seria apenas com um martelo, e ela ainda estava pensando em usar um martelo para finalizar as peças e concluir o trabalho. Até a polícia riu quando ouviu isso, é claro, porque o carro foi desmontado de maneira organizada, e as peças não foram danificadas. Eu era o suspeito número 1, mas também tinha um álibi. Em primeiro lugar, não sou mecânico,
eu sei o que é reforma e renovação em casa, não como montar ou desmontar um carro. De qualquer forma, eu não tinha mais do que um par de chaves de fenda, e algumas chaves inglesas. Além disso, eu estava ocupado desmontando minha casa, sob os olhares animados e atentos dos vizinhos. Tudo o que aconteceu na casa de Doug foi um circo. Eva estava lá, porque não tinha outro transporte além de June, que foi expulsa de casa pelo marido. Meu sogro apareceu, logo depois de receber uma ligação de Eva. Ele ficou de olhos arregalados, assistindo ao espetáculo. A repórter me ligou no dia seguinte. Ela tinha ouvido falar do que eu tinha feito com minha casa, e queria adicionar ao seu artigo. Eu lhe dei um dos 20, ou mais pendrives nos quais gravei, como desmontei sistematicamente minha casa. Ela comprimiu 5 horas de vídeo, em um segmento de televisão de 2 minutos. Esses pendrives ainda estão salvando minha vida. Eu os distribuí como doces de Halloween. Claro, como eu só tinha 20 pendrives, incluí neles as evidências da traição dos 3 perpetradores. Doug obteve uma ordem de restrição contra mim, para não publicar nada sobre sua infidelidade, mas quando a ordem foi emitida, quase todos esses pendrives já estavam distribuídos. Eu não podia controlar quando algumas das evidências, incluindo discussões sobre o caso deles, e até vídeos de várias de suas reuniões, foram parar na internet. Até meu ex-sogro recebeu um pendrive, quando me perguntou se eu estava exagerando nos eventos alegados. Doug ficou completamente envergonhado, por ser visto trocando de lugar com suas 2 parceiras femininas. Foi cortado de um segmento de TV, mas apareceu na internet. O fato de que todos os 3 foram filmados durante o crime foi mencionado frequentemente, até na televisão. Até hoje, meu status ainda está em suspenso. Pretendo insistir que o divórcio seja finalizado o mais rápido possível, mas Eva quer continuar casada pelo bem da criança. O teste de paternidade, que minha esposa inicialmente protestou, mostrou que eu não era o pai do filho dela. Tive que pagar mais para acelerar o teste, mas como a criança não é minha, vou recuperar parte do meu dinheiro dos bens comuns. Eva queria discutir essa questão em particular, e esperar o nascimento da criança para fazer o teste, mas eu tornei isso tão público, que ela não teve escolha se não concordar com o teste, apesar do conselho do seu advogado. Não faço ideia do que ela está planejando fazer, ou se o Doug vai se pronunciar. Ele nem mesmo pode ser o pai, pelo que sei, não é da minha conta. Minha esposa encontrou um advogado, que afirmou que eu destruí minha casa. O meu, é claro, afirmou que eu apenas removi meu trabalho. Nenhum dos componentes foi danificado, e tudo está pronto para revenda. Até onde sei, a investigação sobre quem desmontou o Mustang de Doug não produziu resultados. A teoria de trabalho diz que deve ser uma equipe de mecânicos experientes, alguém com experiência para remover os principais componentes e não deixar para trás uma bagunça completa. O óleo, o fluido de transmissão, o líquido de arrefecimento e até o fluido de freio foram drenados, e nenhum dos componentes foi danificado durante a desmontagem. Até Bill, o marido de June, disse aos investigadores o que precisava ser feito para desmontar o carro daquela maneira. Componentes que poderiam ter sido danificados durante a desmontagem, como capas de coletor e conjuntos de válvulas, foram deixados intocados. Bill me disse em particular que gostaria de contratar essas pessoas porque eram rápidas e claramente sabiam o que estavam fazendo. Ele me disse que, por mais que gostasse, não teve nada a ver com a desmontagem do Mustang e perguntou se eu tinha algo a ver com isso. Respondi honestamente que não. Doug pagou uma quantia exorbitante para pegar e manter as peças. Janice disse a ele que tinha 2 dias para tirar este lixo, como ela chamou, do caminho dela, para que ela pudesse ter acesso à garagem. Caso contrário, ela contrataria alguns meninos do bairro para jogar toda essa porcaria fora. Ele sabia que ela estava falando sério. Antes que algum de vocês pense que escapei impune de tudo isso, direi que não saí ileso. No dia seguinte após a volta de Eva para casa, fui imediatamente demitido do meu emprego. Eu sabia que meu chefe era um bom amigo de Doug. Doug lhe enviava clientes, e por sua vez, o recomendava quando havia necessidade. Meu chefe até sugeriu inicialmente que Eva fosse trabalhar para Doug. Quando me disseram que fui demitido, me inclinei sobre a mesa do meu chefe e perguntei se ele tinha participado dos jogos, e mais especificamente se ele tinha usado minha esposa. Ele negou tudo, mas isso não me impediu de falar um pouco com a esposa dele para fazer a suposição. Minha alegação de que meu ex-chefe estava roubando clientes foi rejeitada, quando demonstrei que havia trazido muitos deles para o escritório. Várias outras pessoas disseram que não confiavam nele depois que me demitiu. Concordamos em manter todas as contas que me seguiram por vontade própria, por 2 meses, enquanto eu trabalhava para o meu irmão por um salário mínimo. O advogado de Eva afirma que evitei deliberadamente ter uma renda substancial. Eu aleguei que estava apenas ajudando amigos, enquanto decidia sobre minha futura carreira, então abri minha empresa de contabilidade inicial em um escritório não utilizado no prédio do meu irmão. Se algum de vocês precisar de um contador, me avise. A plateia aplaudiu várias vezes. Me senti um pouco melhor em relação às minhas circunstâncias, mas tive que admitir que havia perdido minha esposa, minha casa e meus sonhos. Tudo é irrevogável. 3 semanas depois, juntei-me novamente ao grupo de apoio ao controle da raiva,
que alguns de nós apelidamos de Anônimos dos Cornos, subi ao púlpito. Vejo muitos rostos semelhantes aqui. Acho que vocês estão aqui, pelo mesmo motivo que eu, é difícil controlar suas emoções. Deixe-me reformular, é difícil mantê-las sob controle o tempo todo, como dizem meus terapeutas, e tenho certeza que os seus também. É uma linha tênue entre depressão e raiva. Estou falando com os 2 terapeutas agora, para ser honesto, não foi minha escolha. Eu sei que alguns de vocês tiveram que vir aqui, porque foi ordenado pelo tribunal. Hoje estou aqui, porque minha cunhada exigiu. Estávamos todos sentados à mesa de jantar, e meu sobrinho de 8 anos perguntou em voz alta: Tio Gary, você está sempre bravo, porque a tia Eva foi tão pute. Bem, bravo e pute. São as palavras-chave para minha cunhada. Quando perguntado onde ele ouviu isso, meu sobrinho apontou para mim, e disse que me ouviu falando com o pai dele. Minha cunhada olhou para mim para resolver a situação, então eu disse muito cuidadosamente que usar a palavra pute. Não era muito educado, mas sim, eu estava muito chateado com a tia Eva. E então eu entrei nas 3 palavras-chave quando ele disse: ok, não vou dizer mais isso. Eu gosto dela, é uma pena que ela seja um lixo. Você consegue imaginar os olhares que minha cunhada me deu? Meu irmão não ajudou em nada, apenas olhou para o prato dele e balançou, tentando não rir. Minha cunhada me disse muito rapidamente que se eu quisesse continuar com meus meninos, era melhor aprender a prestar atenção no que dizia, quando estava cercado por crianças. Agora, minha sobrinha de 6 anos interveio e disse: meninos? Eu não sabia que o tio Gary tinha filhos. Onde estão eles? Minha cunhada disse que os meninos são o pai dela e o irmão. Então a menina de 6 anos, Deus abençoe seu coração, disse: ah, então quando você disse para a senhora Sandy que suas meninas estavam machucadas e muito sensíveis por brincarem demais, você quis dizer que eu caí e machuquei o joelho. Para ser honesto, eu nem a ouvi terminar porque estava rindo demais, mas minha cunhada estava vermelha de raiva. Ok, resumindo, se eu quiser viver com meu irmão e sua família, continuarei a terapia, incluindo essas aulas em grupo. Anunciei que não posso me dar ao luxo de viver sozinho. Não tenho renda no momento. Eu queria reduzir o que ganhei com o divórcio, mas as pessoas não entendem o quão difícil é, até mesmo encontrar um apartamento sem uma renda confirmada. Minha cunhada é uma pessoa maravilhosa e generosa além da medida. Ela só não quer que minhas desventuras tenham um impacto negativo sobre seus filhos. Aqui estão algumas palavras-chave adicionais, além das que mencionei. Então, o que temos além de eu ter chateado minha cunhada, ao deixar seus filhos escutarem minhas conversas nas últimas 3 semanas? Eu fiz o mínimo em termos de ganhos, antes de ser demitido. Ganhei apenas um pouco mais do que a Eva. Pessoalmente, parecia-me que ela era tão bem paga, porque fornecia serviços adicionais ao chefe. Claro, meu advogado me disse para ficar de boca fechada sobre isso, já que a diferença de renda modesta significa que eu não pagarei pensão alimentícia. Ele me disse para não estragar tudo. Janice expulsou Doug e entrou com o divórcio. O carro favorito dele, o Sally, está em algum depósito. O divórcio deles, como você pode imaginar, já está bagunçado. Ela me disse sem rodeios que estava procurando qualquer maneira de arrancar o couro do canalha. Sei que ela quis dizer metaforicamente, mas quem sabe, posso ser chamado para depor, se algo acontecer com essa pessoa fisicamente. Doug tem grandes problemas no trabalho. Ele trabalha principalmente com clientes corporativos. Alguém começou um boato de que talvez algumas de suas negociações foram adocicadas pelos serviços de Eva e June. Os 3, é claro, negam categoricamente isso, mas aparentemente alguns clientes levaram a sério essa oportunidade e estão levando o negócio para outro local. A empresa como um todo teve alguns problemas em outras áreas. Eles lidaram com casos de discriminação e assédio. Alguns desses clientes mudaram de advogados e apresentaram reclamações à ordem dos advogados, dizendo que a empresa não pode lidar com seus assuntos internos quando se trata de amor no local de trabalho. Entendo que a presença contínua de Doug é mais um fardo do que uma vantagem, e ele está próximo de ser pedido para sair. A situação dele no trabalho é agravada pelo fato de muitas pessoas passarem por seu escritório tocando Mustang Sally, de Wilson Pickett, em volume máximo. Enquanto gosto da ideia de que ele pode perder o emprego, a renda de Eva pode despencar. O salário dela é muito alto, em comparação com a média para um casal de advogados, especialmente dado seu curto tempo neste campo. Novamente, é suspeito que parte de seu salário seja uma taxa de serviço. Foi isso que disseram sobre a secretária, June. Dos 3 trapaceiros, June é a única que pode salvar seu casamento. Ela está lutando para se reconciliar. Ela simplesmente gostava do poder que sentia. Ela afirmou que nunca permitiu que Doug a usasse. Ela também afirmou que Eva era submissa e caía aos seus pés quando mandava, e June gostava de usar esse poder. Ela admitiu que, embora fosse principalmente unilateral, gostava de fazer amor entre garotas às vezes. Ela está jogando a carta da custódia da criança, com todas as suas forças. Bill me disse que estava considerando salvar o casamento deles, se ela concordasse com o acordo pré-nupcial. Ela o convenceu
de que os rumores sobre fazer amor com clientes eram mentiras. Meu casamento, por outro lado, acabou. Tudo que temos a fazer é dividir a propriedade. Os juízes e eu usamos esse termo no plural, já que Eva apelou da decisão original. Disse que tenho o direito de levar meu próprio suor investido na minha antiga casa. Não danifiquei nenhum componente, apenas os desinstalei e os deixei prontos para reinstalação ou venda. Dei a Eva a propriedade de tudo que eu tinha colocado em nosso quarto, mas ela tinha que pagar a conta para embalar e remover tudo imediatamente. Caso contrário, eu consideraria propriedade comum. Seu pai a ajudou a pagar e coordenar isso. Eu queria tirar minhas coisas da casa o mais rápido possível, mas me recusei a mexer um dedo para ajudar. Eva tentou me convencer a ajudar, para que pudéssemos conversar. Recusei-me a falar com ela, sem a presença do meu advogado. Minha cunhada foi observar e garantir que Eva só levasse coisas do quarto. Meu futuro ex-sogro finalmente olhou os arquivos que dei a ele e me disse em particular que entendia minhas ações, mas ainda precisava cuidar de sua filha. Acho que Eva voltou para seu antigo quarto na casa deles. Em nossa primeira reunião conjunta com os advogados, como parte da divisão de bens, ofereci a Eva levar metade dos eletrodomésticos e utensílios domésticos. Ela poderia ter escolhido o que queria, e eu teria escolhido algo de valor semelhante. Ela me encarou, quando disse para ela ter o direito de escolher o vaso sanitário primeiro. Ela queria comprar minha metade pelo valor de cara, dizendo que contrataria uma equipe para colocar tudo de volta. Eu sabia o que ela e seu advogado estavam pensando. O todo valia muito mais do que a soma das partes. Como contador, também sabia quanto podia oferecer a ela, e ainda permanecer abaixo do ponto de equilíbrio. Continuei oferecendo mais do que ela. Ela não teria conseguido financiamento de qualquer maneira. Eu também não poderia ter feito isso sozinho, mas meu irmão apoiou meu jogo financeiramente. Eva se recusou a me vender por qualquer motivo. No final, seu advogado exigiu vender tudo em leilão público e dividir os lucros. Meu advogado objetou fracamente que perderíamos muito dinheiro assim. Ele perdeu essa decisão, o que não incomodou nem a mim. Eva tentou, mas não conseguiu encontrar um comprador que oferecesse um valor próximo ao que eu estava oferecendo. Meu irmão inicialmente ofereceu comprar a carcaça da casa pela metade do que eu e minha ex investimos, mas foi recusado. No final, ele comprou no leilão por 70%. A casa estava em excelente estado, mas poucos investidores estavam dispostos a superar o preço do meu irmão. Tenho certeza de que alguns desses investidores estavam interessados, mas sabiam que meu irmão nunca mais trabalharia para eles, e outras pessoas envolvidas no negócio seguiriam o exemplo. O advogado de Eva protestou brevemente contra a falta de compensação para sua cliente, mas teve que admitir que o leilão foi uma demanda de sua cliente, e infelizmente, recusou minha oferta muito maior. Então, basicamente, perdi meu traseiro lidando com o problema do divórcio, desempregado, e com uma pequena porcentagem dos meus ativos. Ainda moro no quarto de hóspedes do meu irmão, para compensá-lo pelo aluguel. Comecei a trabalhar na restauração da minha antiga casa. Todo mundo sabe que desmontei minha casa, mas ninguém tem a menor ideia de quem desmontou o amado Mustang de Doug, muito menos fornecer pelo menos alguma evidência. Doug até contratou os seus próprios investigadores. Todos os rastros estavam secos, meus extratos financeiros foram verificados, para ver se eu havia pagado alguém. Tive que dar acesso ao meu celular e computador. O marido de June, Bill, também. Nenhuma conexão foi encontrada com quem poderia ter cometido este caso. Toda essa história se tornou alimento para as redes sociais, depois de aparecer originalmente como um tópico na televisão. Você pode imaginar a notoriedade que ganhei, como um homem que desmontou sua casa. Sou constantemente perguntado como desmontei realmente o Mustang, e eles prometem que nunca falarão a ninguém, e depois me parabenizam por algo que não fiz. Alguns caras se levantaram imediatamente e me parabenizaram, para o riso dos outros. Saí do pódio. O terapeuta perguntou quem queria falar em seguida. Todos balançaram a cabeça. Um cara disse que esperaria pela próxima vez, para contar como pegou no flagra um cara usando sua esposa, e o tirou-no de casa para a rua. Depois, todos nós fomos para o bar. Ei, Gary, não tenho direito a um pequeno desconto como novo cliente? Perguntou Paul Fuji. Ele era um subempreiteiro de drywall, que conheci no Anonymous Cornos. Acho que me lembro que você deu aos caras que te seguiram, quando você foi demitido de outra firma, 2 meses de serviço de contabilidade gratuito, ele sugeriu com um sorriso. Você trabalha para meu irmão, certo? Minha casa já tem todas as paredes. Eu me referi à minha antiga casa, que agora pertencia ao meu irmão, e foi alugada para mim por um valor mínimo. Comprarei esta casa de volta, pelo valor que meu irmão pagou por ela em 1 ano ou mais, quando considerarmos que tempo suficiente passou para que minha ex-esposa, Eva, não possa relatar fraude. Ou é porque ofereci um desconto para fazer os impostos deste ano para todos do nosso grupo de cornos? Perguntei. Não, acho que mereço um bônus, por usar o macaco para levantar o Mustang e remover as rodas e a transmissão. Não sou um grande mecânico, mas posso montar e desmontar peças. E também, por dizer ao seu irmão, que conheço alguns caras que podem ajudar em uma situação ruim, e especialmente, meu primo que é mecânico.
Quando ele me contou sobre o Mustang que teria desmontado, mal conseguia enxergar através das lágrimas de tanto rir, enquanto marcava sua conta como totalmente paga, para o próximo ano. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.